Mesma sala. Entram Caroba e Margarida. Caroba aponta a Margarida a um lugar qualquer onde ela deve se esconder. Margarida assente com a cabeça e se esconde. Então Caroba joga um pacote que deverá conter o vestido, de que depois ela virá precisar, atrás de um móvel qualquer. Um barulho de fim de jantar e vozes que se aproximam. Caroba se esconde no mesmo lugar com Margarida. Entram Euricão, Benona e Eudoro. Estranhou esse texto? Mas deixa-te falar. É um texto bem conhecido da literatura pernambucana e da literatura brasileira. Trata-se da obra O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. Conhecido pelo clássico Alto da Compadecida, Ariano se consagrou na literatura brasileira no campo da dramaturgia. Mas quando falamos de dramaturgia, de qual gênero literário estamos tratando na verdade? Essas festas eram regadas, naturalmente, a muito vinho e a nudez feminina. O momento auge desses cultos ocorria quando um bode era sacrificado, e o bode simbolizava a purificação. Os gregos acreditavam que o sacrifício daquele animal seria responsável pela purificação de todos os presentes nos rituais. E isso deu origem a um dos gêneros dramáticos mais importantes para os gregos, a tragédia. A tragédia era um gênero consagrado pela nobreza, ou seja, os mais pobres, os plebeus gregos não assistiam à tragédia nem participavam do espetáculo. E qual a explicação para isso? Os gregos acreditavam que, diferente da comédia, outro gênero dramático, a tragédia era responsável pela elevação espiritual do indivíduo. Portanto, não deveria nem ser interpretada por qualquer um, nem assistida por qualquer um. Por isso situavam-se no universo da nobreza. A tragédia, por meio da catarse, o momento auge do espetáculo, purificava os presentes que aprendiam com os erros dos personagens. É o que acontece, por exemplo, no clássico Édipo Rei. Quando Édipo descobre que foi vítima do destino, mesmo seu pai, Laio, tentando impedi-lo, no final, fura os próprios olhos, ficando cego, punindo a si mesmo por ter matado o próprio pai e desposado a própria mãe sem que soubesse que se tornava pai de seus irmãos. A catarse em Édipo Rei está justamente em ele ser tão nobre, tão elevado, que ele mesmo se castiga, ou seja, a punição não precisa vir do outro, ele reconhece o seu erro e castiga a si mesmo. Esse momento de dor, de sofrimento, da derrota do personagem era a catarse, ou seja, aquele momento de sofrimento ajudaria a quem assistisse a se elevar e aprender com os erros. Vale ressaltar que para os gregos o destino é imutável, não se muda o destino. Os gregos não acreditavam no livre-arbítrio, ao contrário, acreditavam piamente na concepção de destino. O erro em Édipo Rei foi quando Laio tentou, ao descobrir o que aconteceria depois de consultar um oráculo, alterar o curso das coisas. Mas o curso das coisas não se altera, porque os gregos acreditam numa força que é exterior à nossa vontade, e essa força exterior à nossa vontade é o destino. Por isso, mesmo tentando mudá-lo, tanto pai quanto filho cumpriram aquilo que estava predestinado. A tragédia grega se tornou um símbolo da dramaturgia para todo mundo, influenciando vários outros nomes importantes do teatro mundial, como William Shakespeare. A diferença é que se os gregos louvavam o destino, Shakespeare vai questioná-lo. É o que ocorre na obra Macbeth, onde Macbeth, por acreditar demais no destino, tenta acelerá-lo e acaba em ruína. Mas quem acredita que o universo da dramaturgia da antiguidade clássica se resumia à tragédia, se engana.
Se os gregos foram os responsáveis pelo surgimento desse gênero dramático, também são os responsáveis pelo surgimento de um outro gênero, a comédia. Mas qual era a diferença entre esses dois? Além do público que atingiam, enquanto a tragédia estava para os nobres, a comédia estava para o povo. Se caracterizava por uma linguagem chula, vulgar, popular, e satirizava, ridicularizava personalidades do universo grego da época. A tragédia, muito ligada ao culto ao Dionísio, tinha por meio da catarse a elevação espiritual, o arrebatamento, o choque que os gregos acreditavam que era responsável pelas mudanças do homem. Já o riso frouxo, a zombaria, não gerava essa mudança. E a comédia, durante muito tempo, foi uma espécie de gênero marginalizado. Ficou ali para o povo, para o grande povão da antiguidade clássica, e não para os nobres. E para onde é a viagem? Pergunta o onzineiro. Responde o diabo. Para onde tu has de ir? Estamos para partir. Não cures de mais linguagem. O onzineiro então retruca. Mas para onde é a passagem? Responde o diabo. Para a infernal comarca. Rebate o onzineiro. Disse, não vou em tal barca. Não conhece esse texto, já ouviu falar dele. Trata-se de O Alto da Barca do Inferno, do teatrólogo português Gil Vicente. Um dos textos mais famosos do século XVI, O Alto da Barca do Inferno é uma prova de que, ao longo dos séculos, outros gêneros dramáticos foram surgindo. Um exemplo deles é o alto. De cunho moralizante e religioso, os autos tematizavam a vida da sociedade e traziam algumas lições morais. Mas não parou por aí. Junto aos autos vieram também outros gêneros, como a farsa. Aqui no Brasil, uma farsa muito popular acabou se transformando em novela, O Pagador de Promessas, que traz a história do político bonachão Odorico Paraguaçu. Subjetivo. Tudo que é individual, pessoal, sinônimo de subjetividade. Essa é a definição que o dicionário Aurélio nos dá para a palavra subjetivo. Afinal, o que é algo subjetivo? O que é subjetividade? Porque ela é o oposto da objetividade. E o que ela tem a ver com literatura? Ou melhor, o que ela tem a ver com o gênero lírico? Bem, a nossa percepção de mundo, ela é individual. A maneira como eu enxergo o mundo não é a mesma que cada um que está assistindo a esse vídeo enxerga. Todos nós temos uma maneira particular de ver a realidade, de enxergar a verdade, de sentir o mundo e, melhor ainda, de sentir as coisas do mundo. A subjetividade consiste exatamente nisso, na maneira particular como nós damos significado a tudo que nos cerca. A realidade é subjetiva. Se eu lançasse aqui a cada um o desafio de fotografar o mesmo cenário, eu teria diferentes fotografias, porque a percepção de cada um para aquele mesmo cenário não seria a mesma. É o que o gênero lírico ele faz, por isso que ele é subjetivo. A poesia é o olhar individual, pessoal, intransferível do sujeito para o mundo. O gênero lírico surge acompanhado de um instrumento de nome lira, daí o nome lírico. Eram textos escritos para serem declamados acompanhados desse instrumento. A lírica, portanto, o gênero lírico, portanto, deu origem a vários outros gêneros, como o epitalâmio, a sátira, a elegia, a ode, o hino, a écloga, o idílio. E a característica fundamental de todo gênero lírico é justamente essa palavra mágica, subjetividade.
Tratam-se de textos que vão apresentar sempre um olhar particular, absolutamente sentimental, denotativo sobre o mundo e sobre a percepção individual de cada um. Por isso, quando falamos de gênero lírico, não podemos esquecer, neles não há presença de narrador, mas a presença de um eu lírico, de uma voz lírica, que também pode ser chamada de voz poética. O eu lírico não precisa obrigatoriamente ser o autor daquele poema. Um exemplo disso é o compositor Chico Buarque. Chico Buarque compôs muitas canções em que assumiu uma personalidade feminina. O eu lírico se trata de uma voz íntima, particular, que deixamos emergir no momento da nossa criação. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com um tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que chama, mas que seja infinito, enquanto dure. O clássico soneto do poetinha Vinícius de Moraes, como era carinhosamente chamado pelos poetas de sua geração, sintetiza bem a ideia da subjetividade do eu poético, a subjetividade do eu lírico. É a sua forma de enxergar o amor, ambivalente, dicotômico, capaz de alegrar e de fazer sofrer. Mas se engana quem acha que poesia lírica, que gênero lírico trata e que aborda apenas de temáticas amorosas. Isso não é verdade. As temáticas da poesia são muitas. E mais, lembre-se, há uma distinção entre poema e poesia. A poesia, o sentimento abstrato, pode estar em qualquer forma de arte: pintura, escultura, arquitetura, música, dança, mas o poema é a estrutura organizada em estrofes e em versos, em formas fixas e livres, com presença de rimas ou ausência de rimas. 1200 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, vivia na ilha grega de Ítaca um jovem príncipe chamado Telêmaco. Seu pai tinha partido para a guerra quando ele ainda era bebê. Agora Telêmaco era crescido, quase adulto, mas o pai ainda não tinha voltado. Já se sabia em Ítaca que a guerra acabara. Todos sabiam que Troia, a cidade inimiga, havia sido conquistada e destruída. Descontando-se as dificuldades de navegação e os perigos do mar, parecia estranho para os habitantes da ilha que Ulisses, o pai de Telêmaco, não tivesse voltado para casa. Ítaca, Penélope, Ulisses, Troia, se estes nomes não te parecem estranhos, ótimo. Você certamente conhece ou já ouviu falar de um clássico da literatura universal intitulado A Odisseia. Do grego, Homero, também autor de A Ilíada, que narra a lendária Guerra de Troia. Mas, quando falamos da Ilíada e da Odisseia, de qual gênero literário estamos tratando? A resposta é simples. Tratam-se de epopeias, do gênero épico. Mas, afinal de contas, o que é uma epopeia? A epopeia, o gênero épico, caracteriza-se fundamentalmente por serem longas e solenes narrativas. Longas mesmo, extensas mesmo e solenes demais. O que significa isso? As epopeias eram escritas em estrofes e versos, mas apesar dessa estrutura semelhante aos poemas, são narrativas com personagens e um enredo a ser contado.
O diferencial das epopeias, naturalmente, está na forma desses textos, semelhante aos poemas, mas outras particularidades o caracterizam. Uma dessas particularidades é o tipo dos personagens. Os personagens das epopeias clássicas são personagens que podemos chamar de planos. O que significa um personagem plano? São personagens que não mudam seu comportamento ao longo da narrativa. O seu caráter é um caráter inabalável. É um personagem cujas ações são previsíveis, tá? Isso só vai ser rompido quando as epopeias deixam de ser assim populares. E isso ocorre com o surgimento do romance moderno, em especial com Dom Quixote de La Mancha. O romance moderno vai trazer personagens complexos, com caráter cambiável, mutável, que não têm ações tão previsíveis. Nas epopeias também, não era qualquer pessoa que poderia virar personagem. Os personagens do gênero épico representam os valores aclamados pela sociedade. E quem é que representaria melhor os valores da sociedade grega, senão um nobre? Então, os personagens das epopeias gregas pertencem a uma classe de alto extrato social, nunca alguém pertencente a uma posição inferior. Era preciso ser de uma posição elevada e ser espelho de todos os valores gregos. No caso do Ulisses, que tentando retornar à sua casa, à ilha de Ítaca e aos braços da sua amada Penélope e do filho recém-nascido à época que ele saiu de casa, o seu regresso durou 17 anos e ele consegue regressar. A razão disso? A astúcia. Não apenas a força foi responsável pelo sucesso de Ulisses, mas sobretudo a sua inteligência, a sua astúcia. Valores supervalorizados na cultura clássica. Gostou desta aula? Curta, comente, compartilhe. Um abraço e até a próxima!